Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu me chamo Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo rotineiro sobre geopolítica, sobre a compreensão dos fatos que estão a nos envolver, a nos rodear pelo sistema solar. Beleza? Na última vez que eu não tive muito bem, eu passei um pouco mal frente às câmeras. Vou ver se eu consigo hoje concluir o meu trabalho. Eu vou falar um pouco com calma, porque eu não posso, né, meus esforços cardiológicos não estão autorizados, e aí eu também não posso nem me emocionar. Às vezes eu vejo notícias, como é o caso da violência em Gaza, e às vezes me indigna, me deixa assim com o espírito muito mal. Eu respondo biologicamente, fisiologicamente mal a essas notícias, a esses fatos. E às vezes essa coisa também não funciona muito bem, não é muito saudável. Mas aí eu vou tentar falar com calma, né, sobre esses problemas. Como eu disse, nosso trabalho é um trabalho para resgatar a verdade, os fatos, sem escondê-los através daquelas cortinas, né, as meias-verdades, as santas verdades, aquelas que o sistema sionista costuma produzir no mundo ocidental. E o império propaga para continuar ganhando um pouquinho mais de tempo de vida, né? Mas então, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te convidar para fazer tua inscrição, marcar a sinetinha, fazer teus comentários, visitar outros vídeos que a gente tem publicado aqui no canal e também distribuir. Só distribuir, pode distribuir para os outros aí. Eu não solicito ajuda econômica, nada, Pix, coisa nenhuma, só multiplique isso aí. Eu acho que esse trabalho que eu faço, ele valeria isso, né? Mas vocês é quem podem avaliar isso, né? A única coisa que eu carrego comigo é o compromisso de não ser inútil até os últimos momentos. Isso aí eu carrego e vou fazer independente de qualquer coisa. Nós vamos tentar iniciar, como sempre, contando alguns fatos, trazendo alguma novidade a respeito de fatos, que no fundo, elas interferem na forma como as leituras que a gente vai fazer do mundo, da realidade, elas vamos dizer assim, elas fundamentam, né? Então, comecemos então pela Europa. Olhem só, na Europa estamos vivendo uma coisa assim, tipo, as decisões do Gorbachev de se afastar um pouco da OTAN, de censurar o trabalho da União Europeia e da OTAN em relação ao que está acontecendo com a Rússia, na Ucrânia e tudo. Segundo o comandante, que é americano, o comandante das forças americanas e estacionadas, as forças da OTAN na Europa, que é um comandante americano, ele diz que os Estados Unidos estão iniciando um processo de retorno, de volta, redução de contingente, de massa, inclusive de equipamentos na Europa, porque já existem certezas de que não existe nenhuma pretensão do urso de atacar a Europa. Então essas conversas da Europa, esse processo de russofobia que a Europa está conduzindo agora frente à Rússia, é só uma coisa que é pessoal da Europa, inclusive conduzido mais pelos lacaios ali eslavos que estão à margem, né, da OTAN de primeira classe, como dizem. E aí existe essa saída. Eu gostaria de chamar a atenção, porque em outras oportunidades eu já falei sobre os reflexos da morte imperial, da hegemonia. Os primeiros momentos seriam, na realidade, de haver uma inflexão de músculo, ou seja, voltando esses exércitos para trás, reduzindo essas bases e tal.
Se vocês olharem o conteúdo da notícia, isto eu vi num site russo, você vai ver que ele está dizendo exatamente aquilo que eu já tinha previsto, que há uma perspectiva de deslocar essas forças que ele entende ser mais urgente e necessária em outros locais, por exemplo, na América Latina. A história, eu disse que é a América Latina, o quintal, fortalecer pelo menos a defesa do quintal, a garantia de existência do seu próprio quintal. E também a região do Indo-Pacífico, a região da China, ali as ameaças de segurança da China. Essa é uma coisa. A outra coisa, e aí isso é importante, veja só, é a certeza de que o gás americano não vai preencher as necessidades da Europa neste inverno. Ele já está alertando, né? Os Estados Unidos já estão alertando os europeus que não vai ter como vender o gás americano, suportar o inverno europeu, sustentar o inverno europeu com gás americano. Eles se desfizeram, obedecendo o Império Bidê, se desfizeram do gás de graça que era russo. O russo deslocou em contratos de longo prazo para o gasoduto Sibéria, para o lado da China. Então deslocou os gás para lá. Os Estados Unidos acharam pouco, foram ali e criaram o problema no Oriente Médio. O outro ponto de fortaleza, que era o gás europeu, que era exatamente o que saía pelo Golfo Pérsico do Catar, está impedido de sair pela situação que está vivendo ali o Estreito de Hormuz. Ou seja, e aí os americanos que fizeram tudo para a Europa abandonar o mercado, vamos dizer, o fornecimento de gás russo, porque queriam vender o gás de xisto americano, estadunidense, agora estão dizendo para eles que não vão ter gás para vender para eles. Olha o nível que eles vão passar de inverno. Olha a situação que está ficando essa coisa da Europa com essa crise que criou com a Rússia. Outra coisa que também é notícia é o fato de que, por exemplo, a Kaja Kallas, que é a condutora, né, da política externa da União Europeia, do conjunto de países da União Europeia, era lituana, é eslava, né? É uma verdadeira anti-russa de carteirinha. É a que propaga o ódio russo, a russofobia na Europa é exatamente ela. O resto do continente, ou seja, a União Europeia já está de saco cheio dos comportamentos dela, e aí já está iniciando um processo de substituição dela dentro vamos dizer assim, do corpo administrativo da Comissão Europeia. Isso quer dizer o quê? A Europa está tentando achar uma brecha de começar a conversar com a Rússia. E isso vai levar também a um certo escanteio que deve ser aplicado ao Zé Ruela da Ucrânia. Então, esses fatos estão a ocorrer ali na Europa. Já em relação à guerra no Oriente Médio, o conflito com o Irã, a região ali do Estreito de Hormuz, nós vimos que Gorbachev criou um clima, fez uns ataques ao Irã. O Irã devolveu uma única base americana, estadunidense, na Jordânia, onde estavam guardados aviões F-35, F-18 e tal, tudo aguardando a hora por um grande ataque ao Irã. 12 mísseis balísticos foram encaminhados pela Guarda Revolucionária para essa base. Acabaram com uma frota de aviões F-35 e F-18. Ou seja, um grande prejuízo. Os americanos, por conta de um helicóptero que eles mesmos derrubaram, criaram a desculpa para criar uma situação de pressão, uns ataques para pressionar o Irã e para transparecer para a imprensa ocidental vamos dizer assim, uma imagem de vitorioso no conflito que provocou a rendição do Irã. O Irã devolveu as coisas dobradas, tomou esse prejuízo por um helicóptero, tomou esse prejuízo todo, agora teve que aquietar, né? Agora, ontem, 11, hoje são 12, ontem, dia de 11, ele se manifestou dizendo que tinha voltado à mesa de negociação com o Irã e estava com um acordo fechando. O Irã disse, não tem nada assinado, não tem nada definido, não é por aí não. Mas aí estão conversando, ali assessorado de certa forma, intermediado pelo Catar e pelo Paquistão, estão continuando as conversas para ver. Tem alguma coisa andando. Mas Gorbachev
precisa criar uma manchete, uma notícia de que ele saiu vitorioso. Então ele está dizendo que o programa nuclear do Irã já vai ser acabado. O Irã está dizendo nada disso. Não tem nada disso. Ou seja, ele continua fazendo o discurso porque o que ele quer é uma perspectiva de construir um discurso vitorioso. É uma tentativa de criar algum fato que dê sustentação a esse tipo de discurso, que por enquanto não tem. Embora a imprensa ocidental repita as coisas que ele fala, mas sabe que não há fato nenhum de sustentação nesses discursos. Portanto, é como se estivesse falando para o vento. E aí ele tomou essa atitude de sair da guerra com o Irã, ele já disse, ele manifestou ontem dizendo que saiu da guerra com o Irã. E aí Israel foi pego de surpresa com esse tipo de discurso. Só que ele deu recado para Israel: se meter com o Irã, vai brigar sozinho, ele não vai se meter na guerra do Irã. Ou seja, Bibi está numa sinuca, está todo... É uma coisa assim, aquelas coisas que o nego chama de M, que desce pelas fraldas, especificamente, né? A outra coisa é que o Irã aproveitou hoje e fez um comunicado que está reorganizando o bloco de resistência ali, ligando os dois estreitos, Bab el-Mandeb, que fica no Mar Vermelho, e o Estreito de Hormuz ali na região do Golfo Pérsico. Ou seja, ele vai praticamente gerenciar ali o Mar da Arábia, que fica ao sul da Península Arábica. Ou seja, está virando polícia da região inteira ali. Está tomando a vaga que antes era dos Estados Unidos. Está vendo o comportamento, a coisa como está? Então, essa é a realidade que está nesse momento vivendo aquela parte do mundo agora. Aqui é o meu copinho do nosso programa, onde eu mato a minha sede. Bom, feito observado esses fatos existentes, era bom que a gente fizesse só assim, rapidamente, algumas colocações sobre o que está de fato ocorrendo. Ora, nós vimos que a situação na Europa, ela está por se definir, mas existe um caminho andado. Qual é o caminho andado? Há uma certa pressão, já começa a haver uma certa pressão de jornalistas, de analistas e tal, dirigindo a União Europeia para tomar uma posição de negociação com a Rússia. Obviamente que não tem que se esperar que ela sente para negociar nada, porque na realidade ela é uma parte. Ela não vai atuar como um intermediador do assunto, porque ela na realidade ela é a parte da guerra. É ela que está enfrentando a Rússia, não é a Ucrânia. E a Rússia está enfrentando ela, não é a Ucrânia. Então, essa figura que é a União Europeia, que ela quer sentar para conversar como se fosse um terceiro que não tem nada a ver com o conflito, essa figura ela não vai existir numa mesa de negociação com o russo. Mas, no entanto, já estão desvendando, estão descobrindo que tem que haver uma forma de parar o que está ali, porque não vai mais para outro lugar. E pintou nos países eslavos, como eu disse, essa discussão do comandante da OTAN, o americano lá, dizendo que as forças americanas e alguns ativos, né, de logística deverão ser retirados da Europa para ser colocados em outro lugar onde os Estados Unidos têm mais necessidade. Ou seja, está voltando os músculos para trás. Vai forçar, de certa forma, a Europa a tentar uma negociação. Isso é uma coisa. É uma negociação que, quando apacentar o conflito, ela vai moer, lamber as feridas e vai ver que perdeu uma vida, uma história, um desenvolvimento que não vai voltar assim tão fácil. Porque o que é de desenvolvimento que parou por conta tanto da energia russa que deixou de entrar barata, ou seja, o investimento em energia para que a produção ficasse na Europa,
ficou muito caro para o processo produtivo e o capital começou a se retirar de lá. Saiu de lá e foi para outros locais, para a Índia, para a China mesmo, né? Partiu para outras direções e deixou a Europa. A Alemanha é uma das grandes vítimas desse processo. E agora é buscar ver como vai de novo reconstruir a confiança para permitir a recuperação econômica, né? Para ter de novo energia barata, que provavelmente para ter do urso vai ser um problema, e se submeter aos vamos dizer assim, às concepções administrativas iranianas lá na região do Golfo Pérsico, porque neste exato momento o Irã é a potência, é uma potência do mundo, inclusive. Ao sair desse conflito, ele está sentado num depósito de energia que o mundo precisa e que ele vai praticamente gerir. É certo que ele vai gerir com os outros membros ali. Já está havendo nos bastidores propostas de negociação, de administração, eles próprios, das suas próprias seguranças, Arábia Saudita, Catar, o Irã, Paquistão. Então, essa é uma realidade que vai deixar à margem, tanto os Estados Unidos quanto Israel. E a Europa vai ficar submetida a isso. Já, por sua vez, o que está ocorrendo no Oriente Médio, a China é a grande vitoriosa desse negócio, né? Sem dúvida que a China e a Rússia, mas eu falo especificamente a China, porque nesse primeiro momento, a China ela é dependente da energia que está ali e ela é dependente do meio geográfico, vamos dizer assim, da disposição geográfica em que Irã e outros países ali estão para o projeto do cinturão em rota da seda, né? Então, de certa forma, a China é outro braço ganhador desse processo. Os Estados Unidos, do que se trata? Os Estados Unidos, eu disse, se ele ganhar a guerra, se o Irã assinar um acordo onde ele reconheça que não vai ter bomba atômica, onde ele reconheça que deixará o Estreito de Hormuz tranquilo, sem cobrar nada, do jeito que estava antes da guerra, se tudo isso ocorrer, continuará o Império Americano e Estadunidense sob, e por tabela o próprio regime sionista, sob a espada de Damocles, ou seja, com a própria espada de Damocles na cabeça. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma bomba atômica que tira o Irã daquela região geográfica, e nem desfaz aquela geografia que está ali. E por não poder fazer isso, quem está logisticamente assentado ali, portanto, em guerra se ganha logisticamente, é o Irã. Isso quer dizer que está à mercê e à vontade dele, né, a hora que ele quiser ter o que ele está querendo ter na mesa de negociação com os americanos, com os estadunidenses. Ou seja, para simplesmente assinar o papel e fazer como os americanos fizeram, veja, a história dos Estados Unidos, integralmente, desde o processo inicial da colonização, é uma imensa trajetória de acordos que são assinados e não são cumpridos. Vejam que os nativos da América do Norte, eles foram dizimados em processos sucessivos de acordos de paz feitos pelo governo norte-americano estadunidense, de George Washington para frente. Foram destruídos, foram dizimados como povos e jogados dentro de reservas. Hoje estão lá os resquícios de uma cultura acabada, consumida, vivendo dentro de espaços muito pequenos, vivendo de esmola governamental, quando o espaço do chão não tem a riqueza para ser explorada. Mas tudo isso fruto do processo de acordos não cumpridos. Portanto, é da história estadunidense fazer acordos que não tem nenhuma pretensão de cumprir. Acordos de roubo mesmo, porque o que fizeram com os nativos da América foi isso. Roubaram, não se contentou com o que ingleses, britânicos fizeram antes, britânicos e franceses, né? Porque os Estados Unidos, a América do Norte ali, foi palmilhada na disputa franco-britânica. Então, desde a independência,
as milhares, as oportunidades em que esteve que sentar numa mesa para assinar um tratado de paz com os nativos, eles simplesmente desobedeceram e continuaram o processo da expoliação. Então, não se estranharia, estaria pagando, sim, só estaria pagando na mesma moeda se o Irã assumisse algum tipo de acordo e simplesmente descumprisse na hora que achasse que devesse descumprir. E aí eu quero chegar a chamar a atenção para dizer o seguinte: se ele resolvesse fazer isso, automaticamente a sua bomba atômica estava ali à disposição. É o que eu venho dizendo. O Estreito de Hormuz. Não tem como desfazer essa realidade. Esse é um fato do mundo real que não se desfaz. Portanto, a única coisa que resta para os estadunidenses agora é compreender que há que ter um processo de rendição. Né? Você diria, não, Valdir, mas isso não é tão vergonhoso demais, não, porque em outras oportunidades, ele já passou por isso no Vietnã, já passou por isso no Iraque, já passou por isso no Afeganistão depois de 20 anos e lutando contra o Afeganistão. É verdade, já passaram por esse tipo de processo. Só que, ao passar por esses processos, nenhum teve a consequência que o Irã está impondo tem. E esse é o grande drama. Voltar para trás rendido é voltar para trás sem o petrodólar, é voltar para trás, tem que retirar as bases, tem que sair de lá, é um processo de volta. O mundo não vai se submeter mais ao jogo de pôquer do estadunidense, do império hegemônico, porque o jogo de pôquer, as ameaças não serão mais ameaças como eram até outro dia. Ela vai ter outra natureza. Agora vai parecer conversa de doido. É como se fosse um doido falando que é filho de Deus, gritando na praça. É a mesma natureza e é o mesmo nível de percepção que vai haver em volta. Você diz, é verdade que ele tem um colchão nuclear, tem, e é por isso que ele vai voltar. É porque quando ele fizer as contas, ele está saindo de lá agora. Quando ele fizer as contas, ele vai ver, é melhor deixar o Irã cobrar $1 por barril de petróleo que passa no Estreito de Hormuz, é melhor deixar o urânio ser enriquecido no Irã até para fazer a bomba atômica. É melhor deixar organizar tudo para permitir que Israel continue inteiro ali na situação onde está e voltar para trás e manter um quintal. Porque o problema agora é correr o risco de não ter quintal. É correr o risco de não ter quintal. E por que o pior? Porque ele pode precisar de alguns elementos de riquezas, não só de minerais, de riqueza, do processo de expoliação, porque, veja, o Império construiu uma realidade que não precisava trabalhar, só precisava fazer arma. Só precisava fazer armas, só precisava fazer guerra e vender as armas. Só que essas guerras também demonstraram o tanto que era a ineficácia, do tanto que era muito discurso da tecnologia armamentista, da indústria armamentista, que não tinha nada de mundo real. Então, esse mundo também está sendo perdido. O que ocorre? Ele não pode correr o risco de perder o quintal, então tem que vir se contentar com o quintal, porque ele precisa ter ainda algum lugar para explorar. E veja que não vai ser em todo lugar que ele vai explorar. Né? É muito difícil explorar, por exemplo, talvez o Peru, a Bolívia, porque vai sempre haver um processo de resistência. Veja que nós fizemos um programa aí agora sobre a situação do Peru. A China está fazendo um grande volume de investimento no Peru. Países como China e a Rússia, eles não resistem, o Irã, eles não resistem enquanto o próprio povo não deseja resistir. É o caso do Brasil. O Brasil nunca vai ter uma aliança com a Rússia, com a China. A China nunca entrega um ativo tecnológico da arma na mão do Brasil. Porque sabe que na hora que entregar, aqui se dá o fubica. Aqui as pessoas, todo mundo, da cadeira presidencial até o reles mineiro.
A pessoa o portador do maior poder ao Zé Ninguém. Essas pessoas não conseguem viver sem ir na Disney. Ninguém. Não consegue, não. Os caras estão sabendo lá que vão entopar eles, mas eles brigam porque querem ir na Disney. Não conseguem, entendeu? Com esse tipo de temperamento, com esse tipo de povo, provavelmente nunca vai ter ajuda e tal. Mas se resolver lutar, países como o Irã dão sustentação. Mas, né, outro dia eu farei algum tipo de análise sobre a própria ação de política externa brasileira em relação, inclusive porque dentro do BRICS, onde estão todos eles, e vamos ver que os comportamentos não têm nada a ver, portanto não vai ter nunca uma perspectiva de ajuda. Ficam uns bobão falando um monte de besteira na internet, não tem o que conversar, a falta de domínio de certas variáveis, aí fica achando um monte de coisa, não tem nada. Tem que ficar mesmo sentando no colo do Bobachov. Lula tem que ir para o salão oval e ficar ali esticando ovos. O salão é oval, então ele tem que se acostumar com ovos. O caso dele é a química. Ele precisa do prêmio Nobel. O Irã, veja como foi a manifestação dele na hora que perguntaram sobre o Irã. Na hora que a guerra estava começando. Ele estava achando, os assessores dele disseram que os Estados Unidos é uma potência, é uma superpotência, e ele vai destronar o Irã e tal e tal. Pode fazer com o Irã o que quiser e tal e tal. Deixa eu quieto aqui. Eu já fiz o que eu podia fazer, eu pedi as atas. Era o que eu podia fazer, eu pedi as atas e tal. Eu não deixei entrar no BRICS, veja só, o meu papel eu já fiz e tal. E os outros ficam fora só observando. Então, esse comportamento, ele não se adequa, ele não é perceptível. Para quem está fora dessa fronteira, não consegue ler no comportamento alguma coisa do tipo: o povo quer se libertar. Não existe esse processo. E quando isso não existe, China não inventa, China não bota cartucho, China não se envolve, não se mete com esse negócio, não. É isso que a China diz na praticidade dela. Ela negocia com todo mundo. Se o Bozo fosse o presidente do Brasil, o Bozo estava comprando da China, estava vendendo para a China, e a China estava vendendo e comprando, não tinha problema nenhum. Não é o Lula que a China não vai comprar porque é o Lula, não. Também não vai vender porque é o Lula, não. Entendeu? É nesse ponto que é a praticidade da China. Veja, eu estou dizendo, os acordos que ela está fazendo, ela está puxando as pessoas que vão para o gargalo do negócio, para o novo mundo, ela já foi, ela vai, foi na Coreia do Norte, lá onde as coisas... Aí no Irã, chama o Irã e tal, porque já viu pelo Irã que o tutano sai. É assim que são. Né? Ninguém corre esses riscos, a praticidade é isso. Ninguém corre esses riscos sem haver uma razão. Né? O Brasil não é convidado na China nem para fazer exercício militar. Veja que outro dia não, 2 anos atrás, fizeram África do Sul, Rússia e China. E depois Índia, África do Sul e Rússia. A China não bota o dela nesse tipo de negócio. E não entrega o armamento dela para esse tipo de povo, não. Né? É coisa mais ou menos assim. Bom, olhando essas configurações, eu vou parando por aqui. Eu não quero, né, não é uma coisa de emocionar e tal. É só um bate-papo para não deixar em branco o dia. E aí, nós voltamos depois. Eu vou deixar vocês aqui dizendo: inscrevam-se, faz os comentários, coloca à disposição aí de todo mundo, espalha para todo mundo. Vamos tornar efetivo isso aí. E vão ficar aí com o Dabo Pueblo cantando alguma coisa, como sempre, né, para alegrar o nosso dia. Um abraço.
moribunda que cansado talho espera, revela a agonia de um mundo passível e fecundo, carregado no burralho. E sonho cujo sonho de prender viram frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos. Não vi que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, sobra em capital vileza pra exploração do trabalho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, mundo em capital vileza pra exploração do trabalho. Manda o açúcar aí, Zara. Deixe comigo, camarada Coelho.